Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Waterfy. Meu nome é Rodrigo Teresi e serei o responsável pela segunda parte do módulo de medição e faturamento web. Agora, iremos iniciar o próximo tópico dessa videoaula, sobre a separação de rota. Para acessar a separação de rotas, nossa primeira fase, precisa acessar o menu Medição, Separação de rotas. Antes de acessar este menu, precisa ter pré-cadastrado o cronograma e os resultados da água, além do processo de cobrança que será visto em outro curso. Ao selecionar a cidade, período e grupo, clica-se em Carregar. Então vamos selecionar Jaru. Grupo 63. Carregar. Após clicar em Carregar, pessoal, os roteiros que estão em ligação, elas já trazem qual é a rota e a quantidade de ligações por rota. Para a gente poder fazer a separação, a gente tem que enviar aqui para a direita, A gente pode enviar um por um, Um por um a gente clica só em uma rota, clica em um da seta. Ou você pode apertar essas duas setas que já manda tudo de uma vez. Se eu apertar Alt, a mesma rota que vai estar aqui vai separar numa rota única. Então, não precisa enviar para cá e depois faz a separação. Então, clicando em Alt, ele já faz a separação do primeiro grupo com 55 ligações e a segunda rota com 57. Todas as separações precisam estar aqui em cima, Então, uma vez que a gente tenha feito a separação, a gente só vai gravar, Então, esse é o resultado final. A partir do momento que eu estou salvando, o que ele faz? Ele está pegando todas as ligações e juntando num arquivo só, para que possa ser enviado o arquivo na próxima fase. Então aqui ele começa a processar. Ele calcula as faturas, aquelas vendas que a gente colocou no cronograma, os processos de cobrança, as notificações, a última leitura. Todas as informações importantes para que o leiturista possa ter em campo, é feita essa separação nesse momento. Separação realizada com sucesso. Então, se eu for aqui na tela do cronograma, fecha aqui, se eu for na tela do cronograma, ele vai ter avançado. Então, vamos colocar... Executado, tá vendo? A separação do coletor foi executado, tá? Vamos lá, então. Com essas demonstrações realizadas, finalizamos o tópico de separação de rota. Então agora iremos iniciar o próximo tópico da videoaula, que é a geração dos arquivos de carga. Para acessar a geração do arquivo de carga, vamos até o menu Leitura, Geração do arquivo de carga. Então, Leitura, Geração do arquivo de carga. Seleciono novamente a cidade, período e grupo. Então, período. E o grupo 63. Em Carregar. Lembrando que se você clicar em Carregar e não estiver aparecendo, é porque ainda não foi feita a separação. Nessa tela a gente pode definir qual leiturista que eu queira, Então eu posso definir que o Marcos vai fazer a rota 1 e o Pedro vai fazer a rota 2, ou se não, você pode deixar sem o leiturista definido, que no Servicify a pessoa pode selecionar, pode escolher a rota que queira, Então pode ser definido aqui como ficar sem definição, Então, uma vez que eu tenha carregado, você vai clicar aqui no Gerar Arquivos. Essa fase é bem rápida mesmo. Essa tela, além de você gerar os arquivos, depois que ele gera os arquivos, você pode imprimir o hall de leitura, que é aquele hall que a pessoa pode fazer a leitura manual. E a planilha de leitura manual é que não vai para campo, ou seja, a pessoa preenche na própria tela. Então, vamos supor, se eu clicar aqui, impressão do hall de leitura, ele conseguiria imprimir. Com essas demonstrações realizadas, finalizamos o tópico de geração de arquivos de carga. Agora, iremos iniciar o próximo tópico desta videoaula, que é o retorno dos leituristas. Então, uma vez que a gente fez a separação e o envio dos arquivos, a gente vê aqui no retorno do coletor. Então, eu vou escolher Jaru. E vou mostrar o grupo 63. No caso,
nós podemos ver que o roteiro 1 e o 2 não tem nenhum leiturista definido, ou seja, no Servicify não foi capturada ainda essas cargas. Eu tenho 46 medidas e 38, né, para ser medidas, e 9 estimadas e 19 respectivamente em cada roteiro. Então aqui mostra que ainda não teve retorno do coletor e não foi enviado ainda nada, né? Eu vou mostrar, por exemplo, um outro grupo para vocês poderem ver que essa tela é dinâmica. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Grupo 62. Mesma coisa, você tem 4 roteiros, mas ainda não retornado zero. Então ainda não teve nenhum retorno. Vamos ver o grupo 61. Atualização. Já o grupo 61, a gente consegue ver que a quantidade de ligações que foi enviadas nesse roteiro, quantas estimadas e medidas e quantas foram retornadas, ou seja, já foram retornadas as 1137 do roteiro 1 do grupo 61. Então essa tela você consegue visualizar quantas fotos foram tiradas, quantas ocorrências. Então com isso você consegue ter toda a visualização do retorno do coletor para cada grupo. Com essas demonstrações realizadas, finalizamos o tópico do retorno de leituras. Então agora iremos iniciar o próximo tópico dessa videoaula, que é a análise crítica. Após o retorno dos dados de campo, dependendo das situações encontradas e códigos de leituras em campo lançadas, algumas faturas entram em situação de crítica, que é necessária uma análise antes de que a fatura seja emitida. Para acessar essa importante tela, vamos em Medição, Crítica de medição simultânea. Os filtros são os meses da reparação, cidade, período e grupo. Então vamos mostrar um caso prático para vocês, tá bom? Então vamos ver. Você escolheu uma cidade. Porque esse daqui já precisa ter retornado de campo. Então vamos pegar um período anterior para poder evidenciar, né? Então, por exemplo, grupo 59, que rota nós podemos pegar? Certo, vamos lá. Cidade, período e grupo. E aí a gente tem que escolher o roteiro, qual que é o leiturista que fez aquela rota, né? Então reparem que, olha só, agora eu vou explicar um pouco mais dessa tela para vocês, tá? Quando a gente filtra cidade, período e grupo e qual foi o roteiro que foi realizado, e ao clicar em pesquisar, ele vai trazer todas as ligações que compõem esse roteiro. E visualmente a pessoa já consegue ver que, assim, quando a cor está verde, né, é porque está tudo ok, ela não foi criticada, ela passou pelos critérios de não ficar retida, ou ela já foi tratada. Então, uma vez que a gente clique na ligação, os dados da ligação são carregados aqui na direita, então você tem o nome do cliente, qual a categoria, economia, seu tipo de faturamento, se é água, esgoto ou ambos, a situação de cobrança, né? Quando foi instalado esse hidrômetro, qual a subcategoria, qual a numeração do hidrômetro, enfim, informações da ligação. Nessa parte aqui de baixo, nós temos o histórico de consumo. Então você tem aqui os 6 últimos consumos daquela ligação. Então você consegue ver o período que foi lido, né? Então, por exemplo, 12 de 2023, nós temos a leitura que foi feita nesse período, o volume medido, né? A diferença da leitura atual menos anterior, quanto foi o volume faturado, a leitura do hidrômetro, né? Se houve ou não volume reduzido, qual foi o código de leitura, a crítica de medição que foi aplicada, se houve repasse ou não naquela ligação, né? Então você consegue ver muitos detalhes aqui. E aqui embaixo seriam as aplicações das críticas. Então a gente agora vai pegar um caso que está pendente de ser criticada, para a gente poder aplicar esses critérios aqui embaixo. Então aqui vão ser os critérios de recálculo que vamos ter, os dados da fatura atuais e se eu quiser aplicar exceções ou não por aqui, tá? Então vamos mostrar um outro caso aqui. Repare que nesse roteiro que eu estou pegando agora, ele está em vermelho. Então, quando está em vermelho é porque realmente precisa ser criticada aquela ligação, aquela leitura. Então, vamos selecionar o 341. Então, ele vai mostrar para mim os dados do cliente, então consigo ver o faturamento e tudo mais. E eu vou ver qual que é a crítica dele. Então, olha lá. A crítica de consumo, vou aumentar aqui a barrinha para mostrar para vocês, ó. Aumento de consumo X% em relação à média, né? Então, no caso, eu posso... Aí a gente tem que fazer a tratativa disso. Deixa eu ver, por exemplo, se teve alguma ocorrência aqui nessa leitura.
olha só, a gente tem a foto. Então, a foto que foi tirada em campo, a gente vê nas ocorrências. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Botão direito, né? Ocorrências. Então, aqui ele consegue visualizar as observações e as fotos que foram tiradas em campo, para a pessoa confirmar a leitura que foi realizada. Tá? Então, no caso, eu preciso fazer uma tratativa. Quais são os critérios que a gente tem? Posso aplicar uma nova leitura. Então, eu não vou colocar 370, eu vou colocar 365. E recalculo. Então, o que acontece? Aqui do meu lado esquerdo, ele está mostrando a fatura sem alteração nenhuma. E aqui no recálculo, 1.174, ou seja, houve um desconto na conta, né? Se eu quiser manter isso, basta clicar em salvar e essa nova leitura vai ser aplicada nesse período e vai ficar verde para mim. No caso, vou mostrar as outras coisas. Então, assim, manter dados originais. Se eu manter dados originais e salvar, eu não vou fazer nenhuma alteração, eu só vou dizer, olha, essa leitura foi criticada e eu quero que mantenha exatamente as informações que vieram de campo. Então não me importa que o critério de consumo foi X% acima, manter os dados originais eu aplico o que o leiturista fez em campo, certo? E ele sai do vermelho. Posso também fazer média faturado com crédito, então ele aplica a média e joga aquele 1 metro cúbico como crédito para ele. Então eu faturo os 9 metros cúbicos, que no caso vai dar 10, né? Ou seja, 9 para 10, mas ele aplica um crédito, 1 metro cúbico de consumo. Ou se não, aplica a média sem crédito. Então eu aplico a média de faturamento, mas eu não dou crédito para ele. Tá? Então aqui vamos colocar, vamos manter os dados originais, tá ok? E salvar. Repare que quando eu mantive os dados originais, aquilo que estava pendente já ficou ok e a crítica continua a mesma coisa, ou seja, não vou mudar nada do que o leiturista fez. Tá? Agora o segundo caso, por exemplo, pendente. Né? Então aqui, vamos corrigir a leitura, então só para a gente ver como é que, se eu clicar em nova leitura, a leitura é 83, eu vou colocar 80, tá? E recalcula. Então a conta era 237 e passou para 202. A gente pode aqui até aplicar uma exceção, tá? Então, vamos supor que eu queira fixar o consumo. Então, o volume medido fixo para essa categoria, né, para água, vou colocar de 100%, mas eu quero que o volume seja de 15 metros cúbicos, não importa a nova leitura. Se eu recalcular aqui, ele vai o quê? Aplicar a exceção e a nova leitura. Então, reparem que quando vocês começam a usar os 3 critérios, eles são somados. E aí você acaba interferindo no valor do faturamento. Se eu remover agora essa exceção e recalcular, ele volta 202. Tá ok? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma vistoria, ou seja, eu quero que essa ligação ela vá para campo novamente, eu posso abrir uma ordem de serviço. Então, o que ele vai fazer aqui no serviço? Eu posso fazer uma vistoria. Então, vistoria da leitura, revisão de leitura, prezados, revisar a leitura em campo. Tá? Ao clicar em salvar, ele vai gerar a ordem de serviço. Tá? Se eu quiser ver as ordens de serviço que foram abertas para aquele cliente, eu dou um listar ordem de serviço. Então aqui ele vai mostrar, todas as que já foi feita substituição dessa ligação. Então todas as OS que foram abertas para essa ligação, ele mostra aqui no listar. Tá? Então, enfim, enquanto eu não voltar essa ordem de serviço, eu vou deixar ela aguardando, tá bom? Com essas demonstrações realizadas, finalizamos o tópico de análise crítica simultânea. Então agora, iremos iniciar o próximo tópico da videoaula, que é o ciclo de faturamento da qualidade. Para acessar esse item, do menu clicamos em faturamento, ciclo de faturamento da qualidade. Então, faturamento, ciclo de faturamento de qualidade. Tá? E aí é que nem nas outras telas, cidade, período e grupo. Tá? Então vamos lá. Cidade, período e o grupo.
No caso, você pode selecionar a rota ou não. No caso, eu vou querer fazer a validação completa do grupo. Então, clico em carregar. Aqui, repara o que acontece. Todas as faturas que não foram impressas em campos, ou porque ficaram retidas, ou porque o endereço é alternativo, ou porque é enviado por e-mail, cai na última fase do ciclo de cronograma. Então aqui eu tenho as ligações, né? Eu tenho os nomes dos clientes. E por que aquela fatura está aqui? Ou porque essa fatura é retida, ou porque ela é entrega alternativa, ou ela vai ser enviada por e-mail, ou FACE, que é um tipo de entrega não fora do país, tá? Então é uma entrega especial, tá? E outros casos, tá? E aqui ele mostra as quantidades, então quantas faturas eu tenho retida, quantas eu tenho entrega alternativa, quantas eu tenho por e-mail e os outros casos, né? Então vamos supor, eu vou querer imprimir todas as faturas retidas. Eu clico aqui em fatura retida e imprimir. Então o que ele vai fazer? Todas as faturas que já estão ok, já estão verdinhas ali na tela de crítica à medição, estão liberadas para serem impressas. Então eu posso ou imprimir aqui, no caso ele vai gerar um PDF com todas essas faturas, tá? Que eu posso imprimir na impressora diretamente, tá? Então no caso ele está gerando aqui para mim todas as faturas, tá? Então estão aqui. Ou eu posso imprimir o birô, que é um arquivo que é mandado para a gráfica, quando a empresa de saneamento preferir, tá? Então pode imprimir tanto em PDF quanto em birô. No caso, eu só imprimi as faturas retidas. E as do e-mail? Mesma coisa. Então, enviar e-mail. O que vai acontecer? Confirma o envio dos e-mails, total de e-mails enviado 43. Ao clicar em sim, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as faturas que estão configuradas para tipo de entrega e-mail, né, serem enviadas no e-mail do consumidor. Tá? Então aqui ele está gerando as faturas e uma por uma está enviando por e-mail. Como nós estamos num ambiente de treinamento, ele vai dar o erro, né, de envio de e-mails, mas a gente vai conseguir ver o detalhe do porquê que não foi enviado. Né? Então a gente configurou um e-mail para a pessoa, né? No caso eu coloquei, olha lá, ele mostra para a gente os PDFs, né, das faturas, tá? E aí quando eu clicar aqui, ó, quando eu fechar, eu posso consultar o envio do e-mail. Então, logo após você enviar o e-mail, você vai consultar se deu certo ou não. Então, no caso, como estamos no ambiente de teste, ele mostra estados de erro que ele não pode enviar por questões de treinamento e segurança, para não enviar faturas indevidas aí, tá? Mas, ó, caso a caso ele mostra qual é a data e hora, quem foi o usuário e o detalhamento do envio do e-mail, tá bom? Então aqui você pode selecionar outros grupos e tudo mais. Uma vez que todos esses casos foram gerados, né? Ou seja, como deu o erro, ele não vai, né? Vamos lá. Imprimir. Uma vez resolvido o problema dos e-mails de envio, e ele estando ok, o que acontece? Libera o botão da qualidade para a gente. Então, a partir do momento que eu clicar aqui na qualidade, esse grupo 59 vai estar encerrado no período 12 de 2023. Então, clicando na qualidade, o que ele fala? Tem certeza que deseja finalizar as impressões? A gente já imprimiu, já mandou os e-mails, está tudo certo. Então, sim. Então, o que acontece? Para a cidade, nesse período, nesse grupo, vai ser finalizado o cronograma. Então, vamos aguardar que ele está fazendo as validações finais aqui. Pronto. Faz a impressão de faturas encerradas com sucesso. Então, se eu vier aqui no cadastro cronograma, cadê o cronograma? Aqui. Shopee 12 de 2023. Tudo executado, tá bom? Então, hoje foi encerrado todas as fases do cronograma. Bom, pessoal, essas são as principais funcionalidades do módulo de medição e faturamento web pelo Customerify. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.